Por entre as vastas savanas de África, uma viagem mágica ocorreu ao longo dos séculos. As cabras moviam-se ritmicamente pelas colinas, mastigando deliciosamente grama e árvores, como se este não fosse um deserto agreste. Esse é o resultado dos esforços dos agricultores daqui. Então, como podem os agricultores africanos criar milhões de cabras todos os anos? No vídeo de hoje, vamos encontrar a resposta. A África é um vasto continente com clima tropical e subtropical, com vastas pastagens e rica vegetação. Esta é uma condição favorável para o desenvolvimento de animais onívoros, como as cabras. Segundo as estatísticas, a África tem atualmente cerca de 300 milhões de cabras, representando cerca de 40% da população total de caprinos no mundo. Entre eles, há muitos países com populações de caprinos que atingem dezenas de milhões, como a Etiópia com 110 milhões, a Nigéria com 95 milhões e o Quênia com 41 milhões. As cabras desempenham um papel importante na melhoria dos meios de subsistência e da segurança alimentar em África, porque apresentam produtividade relativamente alta em ambientes adversos, têm ciclo reprodutivo curto e fertilidade superior às vacas. Além disso, podem fornecer carne e leite para as pessoas. Portanto, as cabras são consideradas uma das fontes de rendimento mais acessíveis para os agricultores nas aldeias africanas pobres. A população caprina da África do Sul ultrapassa os 35 milhões, a maioria das quais são criadas em sistemas de produção tradicionais de pequena escala como este. Estes sistemas de produção tradicionais são caracterizados por mão de obra pouco qualificada, pequeno número de cabras e recursos limitados. Em comparação com explorações agrícolas modernas e de grande escala, a produtividade e o rendimento destas explorações são relativamente baixos. No entanto, para pessoas com condições econômicas difíceis, a criação de cabras é um tipo adequado de criação de animais, porque são fáceis de captar e têm baixos custos de investimento inicial. Veja bem, os custos agrícolas são baixos. Por isso, os agricultores africanos prestam grande atenção ao pastoreio de cabras, permitindo que as cabras circulem livremente nas vastas savanas. O sistema de pastoreio não só ajuda a reduzir a pressão sobre os recursos naturais, mas também cria as melhores condições para o desenvolvimento dos rebanhos caprinos. Semelhante a algumas fazendas de gado no mundo. Aqui, os agricultores muitas vezes pastoreiam cabras juntamente com outros animais, como ovelhas, para evitar o desperdício de vegetação. Você pode ver imagens de cabras vagando por pastagens verdejantes ou serpenteando por desertos áridos como este. Não vemos absolutamente nenhum sinal do Criador. Os agricultores guiarão as cabras para locais de pastagem adequados, e o restante da procura de alimento pertence às cabras. Em quase todas as explorações agrícolas em África, a gestão do rebanho caprino limita-se a deixar as cabras pastar durante o dia e confiná-las à noite. Para criadores com condições econômicas difíceis, a maioria deixa que suas cabras se desenvolvam naturalmente. As gaiolas eram construídas ao ar livre com arbustos espinhosos ou postes de madeira para protegê-los de ladrões e predadores. É claro que nenhuma criação controlada significa nenhuma alimentação suplementar ou cuidados veterinários. Nos países da África Austral, como Moçambique, Zâmbia e África do Sul, não investem demasiado em instalações agrícolas, porque os celeiros são usados principalmente para evitar que destruam as colheitas, ao mesmo tempo que permitem aos agricultores realizar outras atividades agrícolas. A quantidade de dinheiro que representa a maior proporção dos custos da pecuária é o gado reprodutor. Altas temperaturas, seca, escassez de alimentos, falta de água potável e doenças. Todos os fatores naturais de África não dificultam a vida destes rebanhos caprinos. Eles podem manter a produção e o desempenho reprodutivo sob condições ambientais adversas. Isto ocorre em parte porque seu pequeno tamanho corporal permite que as cabras utilizem com eficiência forragem de baixa qualidade.
Nos últimos anos, as alterações climáticas aumentaram a frequência e a duração das secas, afetando negativamente as zonas rurais, especialmente na África subsaariana. No entanto, os rebanhos caprinos nativos desenvolveram mecanismos que lhes permitem adaptar-se e alcançar tolerância ao calor em ambientes extremamente desafiadores. À medida que as pastagens da região se esgotavam gradualmente, este rebanho de cabras foi forçado a deslocar-se para mais longe em busca de alimento. Sob o sol forte, o rebanho de cabras ainda avançava, cruzando o deserto com arbustos secos e desfiladeiros altos, na esperança de encontrar uma nova fonte de alimento. Os agricultores desta quinta disseram que, nos últimos 8 anos, as limitações à criação de caprinos que encontraram frequentemente são as elevadas taxas de mortalidade nos cabritos e as taxas de crescimento lentas nas cabras sobreviventes. Além disso, o elevado número de doenças e parasitas, bem como os baixos níveis nutricionais, também contribuem para o crescimento dos caprinos, levando a uma menor produção e desempenho reprodutivo. Veja, esta imagem não é muito diferente de um rebanho de cabras selvagens. Estas cabras são muitas vezes deixadas à própria sorte, às vezes complementado com sobras da família, mas na maioria das vezes eles procuram sua própria comida. Para cabritinhos pequenos que não são fortes o suficiente para pastar, os agricultores trazem galhos ou grama para o celeiro desta forma. Isto também acontece quando o mau tempo não permite o pastoreio. Nas explorações agrícolas em África, a maioria dos agricultores não tem meios para suplementar rações sintéticas em pellets. Portanto, desde tenra idade, os cabritinhos ficam expostos a folhas e gramíneas como esta. Este também parece ser o alimento principal, permanecendo durante todo o ciclo de vida das cabras africanas. Quando o clima é favorável ao pastoreio, as cabras devem se deslocar de um lugar para outro, em busca de arbustos com folhas frescas. Cuidar das cabras enquanto elas percorrem as suas aldeias é um trabalho a tempo inteiro para os agricultores na Etiópia. Um agricultor nas montanhas áridas da província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, abre a cerca para deixar as suas cabras sair. Sua jornada de pastoreio começa. Comparado a estar em um celeiro como este, você pode ver que eles respondem muito bem ao pastoreio e se misturam com as pastagens e colinas. Podemos ver que o apego ao habitat natural é o instinto dos animais e as cabras não são exceção. Não importa o quão bem você crie e cuide delas, as cabras ainda preferem viagens como essa. Os agricultores começam a ordenhar das 5h30 às 6 horas. Depois colocam o gado no pasto e retornam aos seus celeiros durante a noite às 16 horas. Nesse momento, eles verificarão o número e o estado das cabras do rebanho após um dia de pasto. A África do Sul é um dos poucos países que desenvolveu com sucesso as raças de cabras Boer, Kalahari Red e Savannah, amplamente utilizadas em todo o mundo. Entre elas, as cabras Boer são as mais apreciadas pelos agricultores porque apresentam muitas vantagens, como fornecer excelente carne e leite, resistência a doenças e melhor capacidade materna do que outras espécies de cabras. No entanto, os agricultores ainda precisam de cuidar e gerir os cabritos durante as primeiras semanas após o nascimento. Se você não cuidar deles adequadamente durante esse período crítico, poderá facilmente perder até metade desses cabritinhos. Esta é uma fazenda localizada na região subtropical de Lowveld. Os agricultores daqui aproveitaram a área devastada onde existem pastagens exuberantes para criar cabras. Você pode ver que o rebanho de cabras está crescendo muito bem. Está muito longe das fazendas áridas da região ocidental da África do Sul. Além das dificuldades, devemos reconhecer que a criação de cabras traz benefícios econômicos para os povos africanos. Segundo as estatísticas, uma cabra adulta pode ser vendida por entre 50 e 100 dólares. Com um rebanho de 10 a 20 cabras, os agricultores podem obter lucros de 550 a 1.100 dólares por ano. A criação de cabras ajudou muitos agricultores africanos a escapar da pobreza e a enriquecer.
Muitas famílias construíram celeiros espaçosos, adquiriram máquinas e equipamentos, graças ao rendimento das cabras. Para obter uma renda extra, os agricultores costumam trazer cabritos ao mercado para vender assim. Contudo, os criadores de caprinos com muitos anos de experiência não optarão por comprar cabras no mercado de produtos de base. Porque depois do processo de cultivo, os agricultores descobriram que a sua qualidade não estava garantida. Alguns estão infectados com doenças comuns ao gado, enquanto outros tornam-se inférteis quando crescem. Ou, ao dar à luz, a cabra não quer amamentar e até compete com o cabrito por comida. Pelo contrário, para ter mais certeza, os agricultores visitarão explorações de cabras de renome e escolherão aí raças. Os grandes criadores de gado precisam de garantir a origem das cabras que trazem para suas explorações e qual a sua qualidade. Eles também não se esquecem de perguntar sobre vacinas e desparasitação. Além disso, celeiros e áreas de pastagem também são investidos e selecionados com mais cuidado. Nesta fazenda, os agricultores fornecerão a uma cabra cerca de 1 a 2 libras de ração orgânica por dia. Além disso, serão complementados com volumosos, como feno. O proprietário desta quinta também cuida da saúde das cabras através de vacinações regulares como esta. Este homem está conduzindo cabras vacinadas para um celeiro separado. Além de investir em celeiros e ter um plano de cuidados científicos, os agricultores ainda criam cabras como outras fazendas. A grama verde ainda desempenha um papel fundamental no seu crescimento e desenvolvimento. Passo a passo, cabras apareceram em cada galho da árvore. Certamente você não encontrará imagens semelhantes em lugar nenhum. Estas são cabras travessas em Marrocos. Eles fazem do pastoreio um destaque do deserto. A jornada de pastoreio das cabras da savana africana não é apenas uma história de sobrevivência, mas também uma jornada de harmonia com a natureza e a magia da adaptação. Nas condições mais pobres e difíceis, as cabras do deserto ainda procuram a vida. Ao mesmo tempo, são o resultado dos esforços incansáveis dos agricultores. Não desistindo, numa terra com tantos desafios e oscilações como esta, ainda criam milhões de cabras todos os anos. Olá, meus amigos! Hoje vamos visitar várias fazendas de cabras nos Estados Unidos para ver como funciona o processo de criação de milhões de cabras. Em setembro de 2022, havia cerca de 2,65 milhões de cabras nos Estados Unidos, concentradas principalmente em estados como Tennessee, Texas, Califórnia e Geórgia. Esta é uma fazenda de cabras na Geórgia. Após cerca de 145 dias de gestação, centenas de cabras daqui começaram a dar à luz. De acordo com estatísticas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cerca de 778 mil cabras nascem todos os anos e até 47% delas nascem no Texas. Veja, há muitas moscas nessa fazenda de cabras, mas isso não é um grande problema para a saúde das cabras. Uma semana de idade, essas cabras pesam cerca de 13 libras. Nesse momento, elas serão separadas em outra área para beber o máximo de leite possível. Quando as cabras atingirem 1 mês de idade, elas poderão sair para brincar e se mover livremente. As cabras são consideradas totalmente maduras quando atingem 18 meses de idade. Nesse momento, o peso médio das cabras está entre 110 e 115 libras. Esta é uma fazenda de cabras em pastagem no Texas. De manhã, esses pastores soltam as cabras nos pastos para que elas possam se alimentar livremente. Atualmente, no Texas, há cerca de 1,1 milhão de cabras,
o que representa 41% da população nacional de cabras. A maioria das cabras do estado é criada para a produção de carne, sendo que 83% da produção de carne caprina dos Estados Unidos vem do Texas. No final da tarde, esses cães serão usados para perseguir as cabras até a área de contenção, o que as ajuda a evitar o ataque de coiotes à noite. Estima-se que cerca de 1.100 cabras no Texas sejam atacadas por coiotes a cada ano. Em várias fazendas de caprinos no sul do Texas, os fazendeiros regularmente transferem suas cabras para diferentes pastos para se alimentarem. Isso ajuda as pastagens a durarem mais e reduz a incidência de parasitas nas cabras. Veja o que está acontecendo em uma fazenda de cabras leiteiras na Califórnia. Aqui, as cabras têm uma dieta mais rica, com mais grãos e proteínas. Atualmente, na Califórnia, há cerca de 97 mil cabras e 45% delas são criadas para a coleta de leite. Você já bebeu leite de cabra? Diga-nos o que achou do sabor desse leite. Este é o processo de ordenha de cabras em uma fábrica na Califórnia. Esse equipamento moderno é usado para ordenhar 90 cabras por vez. Por dia, cada cabra aqui pode produzir de 9 a 12 libras de leite. Em 2022, nos Estados Unidos, há cerca de 371 mil cabras criadas para a produção de leite. E as fazendas de cabras leiteiras estão concentradas principalmente na Califórnia, Wisconsin e Iowa. Após a conclusão do processo de ordenha, o equipamento é limpo e o leite da cabra é coletado e enviado para a fábrica de queijo. Esta é uma fábrica de queijo de cabra em Wisconsin. Você já comeu queijo de cabra? Fala pra gente o que você achou desse queijo. Atualmente, o Sudão do Sul, a Espanha e a França são os países com a maior produção de queijo de cabra do mundo. Veja o que está acontecendo em uma instalação tradicional de produção de queijo de cabra. O que você achou do processo de criação e produção do queijo de cabra mostrado nesse vídeo? Fala pra gente o que achou nos comentários abaixo.